obrigado por ter falado. Hoje vamos falar um pouco sobre o nosso clube e vou deixar as palavras para o nosso painel de oradores. A primeira pessoa que irá falar vai ser a Sara Magalhães, que é presidente do nosso clube. Ela está no Oposto Massas Club desde 2008 e vai falar agora sobre o workout, o ginásio da comunicação. Sara Magalhães. Eu vou falar daqui de cima para me poder ver melhor e para vos poder ver a todos. O meu nome, como o Pedro disse, é Sara Magalhães e sou membro do Oposto Masters Club já quase desde a sua fundação em 2007. E eu, antes de iniciar as nossas apresentações, como vocês podem ver, vão ser 6 hoje à noite, de 15 minutos cada uma. Vão ter a certeza que não vamos ultrapassar o tempo definido, nós vamos explicar exatamente porquê. Eu queria fazer aqui um agradecimento prévio à Câmara Municipal do Porto por nos ter dado a oportunidade de estar aqui hoje e de falarmos de temas que nos são muito perto para nós, comunicação e liderança. Nós que nos mobilizamos todas as segundas-feiras à noite para sermos melhores comunicadores e melhores líderes. E é sobre isto que eu ia falar aqui um bocadinho hoje, que é o seguinte. Quase todos nós que estamos aqui hoje fizemos em algum momento das nossas vidas exercício. E o que é que acontece quando fazemos exercício? Se eu for hoje ao ginásio, já não vou há muito tempo, eu corro 30 segundos e já é muito bom. Mas depois vou uma segunda vez e já consigo correr 2 minutos. E quando dou por mim, estou a correr 10 km e até o consigo fazer num tempo espetacular. O mesmo acontece se eu começar a nadar. Primeira vez que eu nado pouquinho, mas à medida que nado, cada vez consigo ter uma melhor performance. E se isto é assim, com os nossos músculos, acontece com outras coisas. Quando eu comecei a escrever ao computador, escrevia assim. Começo a escrever todos os dias, já escrevo muito rápido. O mesmo, por exemplo, com o cálculo mental. Se eu começar todos os dias a praticar o cálculo mental, hoje faço facilmente o 100 mais 120, mas daqui a uns tempos estou a fazer contas muito mais complexas de cabeça. E a questão que se colocou é, se isto é assim, com praticamente tudo o que fazemos, porque é que não é assim também com algumas competências que nós temos, como a comunicação e a liderança? Será que se eu treinar não melhoro? Ora, se nós pensarmos bem, já Aristóteles dizia que nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Ou seja, a excelência não é um mero acaso, não é um ato isolado, mas é consequência de um hábito. Se eu treinar, vou melhorar. Foi porque este pensamento ocorreu, de facto, ao Ralph Smedley, fundador do nosso clube, que em 1924, este senhor americano na Califórnia lembrou-se, de facto, do que eu estou a dizer, que é, se eu treinar comunicação, se eu treinar liderança, eu, tal como um atleta, posso desenvolver melhores performances, ser melhor. E foi assim que nasceram os Toastmasters. Porque havia muitas pessoas com medo de falar em público. Há, de facto, estudos que demonstram que as pessoas, a par de medo, como cobras, lagartos, têm medo de vir aqui falar perante todos. É uma situação que as angustia. O que se pretendia é que as pessoas, sujeitas várias vezes a essa situação, passassem de uma atitude dali de medo para uma atitude confiante, que tivessem palcos para o treinar. Mas eu, para vir aqui treinar, porque as primeiras vezes que eu vim, e eu faço parte do clube desde 2008, vinha com muito medo, não estava igual ao que estou aqui hoje, perante vós, e mesmo hoje já estou muito nervosa para fazer isto. Eu, para o fazer, tenho de saber que o faço num ambiente confortável e que as pessoas que estão na minha frente vão ser minhas amigas e o ajudar. Basicamente, ele percebeu-se que para a gente ir treinar, para as pessoas treinarem a comunicação e liderança, tinham de fazer de tal forma que, quando falhassem e caíssem, a seguir se levantavam com estilo e com vontade de continuar. E sem se importarem, amanhã se eu cair outra vez e se eu tornar a fazer mal e me engasgar e agora tiver uma branca, as pessoas que vão estar na minha frente vão dizer, tu consegues e vais ser melhor a seguir. Por isso não te preocupes. Para criar esses ambientes confortáveis, ele criou os Toastmasters. E vão criar um grupo de pessoas que mutuamente se ajudam, que são amigas e que vão ajudar-se umas às outras a evoluir. E porquê este nome? Se eu falar em Toastmasters, parece torradas.
vais lembrar quando muito nisso. Depois, afinal, o que é isso de todos os tomastas? É porque ele queria criar um ambiente tão confortável que os primeiros clubes eram em mesas de restaurantes e de bares. Na Califórnia, num restaurante, estavam todos sentados, cada um levantava-se, fazia uma pequena intervenção de 5 minutos e os outros, no fim, para apoio, faziam um pequeno brinde. Toastmasters vem de mestre de brindes. Ora, este hábito hoje mantém-se em muitos dos clubes na Europa e nos Estados Unidos, que são clubes que continuam a ser feitos em mesas de restaurantes e de bares e com brindes no fim, outros não, são feitos em ambientes mais formais. Mas o nome, ainda assim, perdura até hoje. Paralelamente, ele apercebeu-se que isto de comunicar, para evoluirmos, envolve também questões de liderança. O verdadeiro líder consegue chegar aqui, comunicar e fazer passar bem a sua mensagem. O verdadeiro líder é aquele que também sabe ouvir, consegue estar aí sentado e, no final, levantar-se com assertividade, que é difícil, é um ato de coragem para quem está aí, mas também para quem está aqui saber receber. Por exemplo, vir dizer: Sara, falaste muito depressa, não percebi nada do que disseste. Disseste muitas vezes, portanto, estiveste muitas vezes parada no mesmo sítio. São coisas que nós treinamos nos Toastmasters e dizemos aos outros para evoluir. Quantas vezes nós vemos congressistas e oradores que nunca tendo tido este feedback, imaginem, eu hoje chegava aqui, fazia esta palestra, chegava à casa e dizia à família: correu muito bem, foi espetacular, aquilo foi o máximo. E vocês chegavam e diziam: eu quase que dormi, aquilo foi muito chato e eu fiquei cansada. Ora, se eu conseguir obter esse feedback, um feedback construtivo que me diga: olha, estes pontos foram bons, mas estes estão a melhorar, vou com certeza, das próximas vezes que tiver que subir ao palco, melhorar e ter, cá está, a capacidade de cada vez progredir mais no meu percurso de comunicação e de liderança. E foi com a comunicação e liderança aliadas lado a lado que ele pensou: nós treinando vai ser comandar de bicicleta. Cada vez vamos ser melhor, cada vez vamos ser capazes, treinando nestes ambientes construtivos, de ter um melhor desempenho. Sendo a comunicação a porta para o sucesso, agora digo-vos, Ralph Smedley criou isto nos anos 20 nos Estados Unidos. Hoje existem clubes espalhados por todo o mundo. Nós, em qualquer cidade que vamos visitar, por exemplo, podemos encontrar amigos visitando um desses clubes, onde também se treina o desenvolvimento de competências de comunicação e liderança. No Porto temos a sorte de ter, neste momento, o segundo maior clube da Europa, que foi precisamente fundado por um aluno do MBA da Porto Business School em 2006, que chegou à conclusão de que eu estou aqui a aprender altos conhecimentos técnicos, espetaculares, mas, de facto, as competências de comunicação eu tenho de treinar. Tenho tantas vezes que fazer apresentações em público, liderar equipas no meu ambiente de trabalho, e para isso não basta eu ir para um sítio. Imaginem que eu vou para uma aula e me dizem: nas apresentações em público deves falar devagar. Ok, eu sei a teoria, mas se eu não praticar, não vou ser bom. Pensando nisso, Francisco Saraiva, nosso fundador, em 2006, criou então o Porto Toastmasters Club, um clube que funciona na Porto Business School, às segundas-feiras à noite, todas as 9 da noite, às segundas, nós reunimos. É um clube aberto à comunidade, a qualquer um de vós, aos alunos e ex-alunos da escola, mas também a todos os outros que estejam interessados. E não só, mas fazemos isto também, como também preconizava o Ralph Smedley, num tal ambiente divertido e de conforto. Temos sessões fora e dentro de portas. Esta foi uma brincadeira que fizemos numa das sessões que tivemos no Parque da Pasteleira, por exemplo. No verão gostamos de ir para jardins, treinar as nossas competências, fazermos discursos preparados, fazemos discursos de improviso, porque o improviso também se treina. Eu também posso treinar o meu grau de resposta quando perante uma situação inesperada, e com isto tudo divertimos, porque no fundo o que queremos é desenvolver as nossas competências de comunicação e liderança e divertimos. Portanto, eu faço-vos um convite: venham conhecer-nos um dia, uma segunda-feira à noite à Porto Business School. Quem sabe podem vir a ser um Toastmaster ou fazer o vosso próprio clube. Obrigada. Eu ia aproveitar um pequeno espaço, há uns minutos. Não sei se alguém quer alguma questão à Sara para se poder responder. Ou no fim, fica plano para o fim. Fica muito bem. Espero que gostado. Vamos avançar a seguir no segundo discurso. Desculpa, tenho que ver, é cá. Ângelo Luís Macana vai-nos falar sobre liderar, arte ou inspiração. Luís Macana.
já foi dito, Luís Marrana, membro do Porto Toastmaster Club desde 2010. Liderar. O Porto Toastmasters Club, como todos os clubes Toastmaster, trabalham essencialmente em duas vertentes: comunicação e, associada a ela, liderança. Liderança é uma atividade que é muito debatida. Há muita informação, há muita formação, há muito debate teórico sobre o que é isso de liderar. Eu vou procurar fazer esta apresentação em 3 momentos. Acerca daquilo que é o conceito de liderança, ter ou não ter competências de líder, será isso uma questão? E o que é que os Toastmasters têm a dizer sobre isso de liderança? Conceito de liderança. Há muitos. Está muito debatido, está muito estudado. E eu, entre muitas, e porque aqui, neste momento, sou líder e só temos um data show, portanto, só esta é que está válida, eu escolhi esta. Um processo de influência social onde uma pessoa assegura a colaboração de outras na realização de uma tarefa comum. O segundo slide é exatamente igual a este. Este tem a citação do autor, o Sr. Chambers, e por uma questão de, já que ele me mostrou a definição, eu pulo aqui. Este assunto, que é exatamente igual ao anterior, eu sublinhei aquilo que me interessava. E sublinhei por uma questão de querer estabelecer convosco uma base de entendimento. Já que há tantas, já que há tanta formação, tanto debate acerca daquilo que é a liderança, possivelmente na assistência há muita gente que tem outras opiniões. Eu penso que esta é relativamente pacífica e queria fazer aqui uma plataforma de entendimento nestes aspectos. Na ideia de processo, portanto, algo contínuo, algo em movimento, algo que se constrói. Na ideia da influência social, a liderança tem um impacto na sociedade. Na ideia de uma pessoa que assegura a colaboração de outras, líder, portanto, e na ideia de que, em conjunto, realizam uma tarefa para o bem de todos. Esta a ideia que creio que é pacífica relativamente àquilo em que nós podemos partir para considerar que liderança está pacífica. Há muitas teorias que umas têm a ver com a própria natureza do indivíduo, se tem características de líder ou não, congénitas ou não congénitas, se podem ser adquiridas, se não podem ser adquiridas. Não é, para mim, importante neste momento. Todos conhecemos inúmeros exemplos de líderes. Se calhar, uns mais, outros menos, nem todos concordaremos em relação a uns ou outros. Eu procurei arranjar aqui um conjunto de exemplos que são considerados líderes. Todos eles da nossa história, alguns mais familiares, outros menos familiares. Alguns dizem respeito aqui a piadas internas, outros nem tanto, mas são consensuais. Com estes exemplos, eu interrogo-me. Alguém que aqui na sala, alguma vez, não se tenha sentido líder? Somos todos líderes? Alguém tem dúvida quanto a isso? Há uma intervenção de um colega nosso que eu acho muito curiosa a este respeito. Num dos discursos, a determinada altura, dizia quem não ganhou uma corrida contra 1 milhão. Todos nós já ganhamos uma corrida contra 1 milhão. Todos nós nascemos, não é verdade? Estamos aqui já nascemos, não é? Somos o resultado de uma tremenda corrida de um espermatozoide contra milhões de outros. E o produto está aqui, nós ganhamos uma corrida tremenda. Fomos líderes. Vencemos uma batalha tremenda em determinado momento.
E para o bem comum. Estamos aqui, estamos a ouvir, estamos a apoiar mutuamente. Muito mais do que debater a questão se fulano ou cicrano tem características de líder ou não, a mim parece-me muito interessante ter a consciência que em determinado momento nós já fomos líderes. E noutros, muitos outros momentos ao longo da nossa vida, somos líderes. Portanto, eu, tu, cada um de vocês, cada um de nós, num momento qualquer, no passado, para o futuro, somos líderes. É um assunto que está ultrapassado. E a questão, isso é relevante ou não é relevante? Bom, a questão também não é importante. É que, para nós, Toastmasters, se acha que é um líder, então nós queremos ver isso, porque precisamos. Se acha que não é, bom, então nós, em conjunto, gostávamos de dar uma ajuda. De modo que a questão, na verdade, também não é assim tão relevante. Seja, não seja, acho que é ou acho que não é, para nós é importante na mesma. É bom. Venham daí. Como é que os Toastmasters estão dispostos a fazer isso? Bom, eu voltava à questão inicial. Reparem, eu sublinhei o processo, a influência, uma pessoa que assegura a realização de uma tarefa comum. Nós, Toastmasters, muito mais do que discutir a questão da liderança, se é, se não é, se tem, se não tem, o que é que a caracteriza, aquilo que nós fazemos nas nossas sessões é trabalhar aspectos como a capacidade de escuta, como a capacidade de pensamento crítico, a capacidade de dar feedback. Perdoem-me o estrangeirismo, já perceberam a origem em inglês. A capacidade de gerir o tempo, a capacidade de planear e de implementar, e outras, para não estar a ser exaustivo. Pegando, por exemplo, na questão do ouvir. A Sara, na intervenção que acabou de fazer, referiu-se a alguém que controla a gramática, alguém que conta o tempo, alguém que conta os ans. É muito chato estar a ouvir e o speaker, quem está a falar, está constantemente Então nós temos alguém que está atento e que faz essa contabilidade. Em todas as sessões nós fazemos isso. Ao termos consciência de que temos que melhorar esse aspecto, no discurso seguinte, procuramos melhorar. E fazê-lo sempre. Eu estava aqui a olhar, hoje temos alguém que está aqui na frente a controlar o tempo. É o Carlos. Carlos, queres dar uma ideia de qual é o teu trabalho, por favor? Bom, eu sou aquilo que numa sessão Toastmaster se chama timer, também estrangeirismo. Nós temos muito cuidado com a forma como falamos em público, portanto, temos muito cuidado com a forma, muito cuidado com o conteúdo, a forma como nós entregamos aquilo que pretendemos dizer, daí esta questão das muletas, das verbais, daquelas coisas que pretendemos sempre corrigir, mas muito importante também é termos cuidado com o tempo que efetivamente estamos a utilizar no nosso discurso, digamos assim. Portanto, e o que nós fazemos no clube é todas as intervenções que tenham um determinado tempo para serem apresentadas, e eu sou aquela pessoa que vou controlando o tempo. Uso esta ferramenta, um bocadinho arcaica, mas funciona. Quando todos os discursos têm um tempo mínimo, devem ser apresentados no tempo mínimo, ou seja, não é só exceder o tempo, também é um tempo mínimo que nós temos que cumprir. Quando a pessoa que está a falar atinge esse tempo mínimo, eu apresento este cartão verde. Quando está prestes a terminar o seu tempo, eu apresento este cartão amarelo. E quando chega ao fim do tempo, eu apresento este cartão vermelho. E ainda temos um extra, que ao fim de 30 segundos, temos ali um sinal sonoro que diz agora é mesmo para terminar e vamos acabar por aqui, que já ninguém pode ouvir mais. No final, o que nós fazemos é, no final da sessão, depois de todas as apresentações, todas as intervenções, fazemos um relatório dos tempos. Tu devias ter levado 5 minutos e levaste 5 minutos e 30, levaste 6.
devias ter levado 5 minutos e levaste 4, também falhaste. Portanto, nós o que fazemos aqui basicamente é dar um feedback, é dar aqui uma ajuda para que a pessoa na próxima vez, se naquele momento correu menos bem, da próxima vez que vier a fazer uma intervenção, corra um bocadinho melhor. E é isso basicamente que faz a Time. Muito obrigado. Este é um exemplo, há muitos outros. Nós temos um programa de mentoring que funciona dentro de cada um dos clubes, em que um membro mais velho procura acompanhar e introduzir em todos os aspectos do clube e do percurso os novos membros. Eu tenho aqui na sala pelo menos um dos meus mentorandos, o Eduardo. Eduardo, queres dizer bem de mim, por favor? Eduardo Fernandes, eu sou mentorando aqui Luís Marrana. Aquilo que nós temos o prazer de ter é o facto de termos um mentor que nos ajuda a subir de graus. Nós temos um manual de comunicação, é um manual que é composto por 10 discursos. O objetivo é mesmo esse, é que o mentor, a cada degrau, nos ensina, olha, deve dar mais ênfase a isto, deve dar mais atenção àquilo. Há discursos onde é valorizada a linguagem gestual, há discursos onde é valorizado, especificado que o discurso deve ter uma introdução, um desenvolvimento e depois uma conclusão. E cada degrau é uma etapa para que nós possamos evoluir como pessoas e da forma como comunicamos com pessoas. Isto do Toastmasters é de pessoas para pessoas. Isto é comunicar. Obrigado. Não disseste mal de mim, cortaste de parte. São muitas as funções, são muitos os projetos. O Manual de Liderança tem também ele 10 projetos, distribuído por muitas funções. Aquilo que eu posso acrescentar, poderíamos ir extensivamente aqui ao longo de todas elas, mas também se tornava cansativo. O ideal é que, para além desta sessão, vocês estão desde já convidados, a Sara já o fez e todos o faremos com certeza. Venham outras sessões, serão muito bem recebidos e em cada uma delas terão a possibilidade de, acabei de atingir o meu tempo mínimo. Em todas elas terão a possibilidade de ver, ao vivo e a cores, como é que funciona uma das nossas sessões. E terão a possibilidade de sentir como é que nós evoluímos. Um aspecto que eu gosto de salientar, além destes que já referi, é precisamente o da avaliação. Cada discurso, o Eduardo acabou de referir, cada discurso tem, para além de uma assembleia que dá opinião sobre aquilo que acabamos de entregar, tem um avaliador específico que conta essa avaliação, esse trabalho, conta para o Manual de Liderança. E, portanto, todos nós temos uma opinião sincera sobre aquilo que foi a entrega que fizemos. E essa é uma maneira extraordinária de evoluir e de crescer no percurso como líderes. De modo que, em conclusão, seja qual for o nível de liderança em que já nos encontremos, essa pessoa tem lugar nos Toastmasters. Seja por uma questão de melhorar as suas competências, seja por uma questão de, apoiando-se no manual de liderança, no mentor, na sua capacidade especial, ou nas suas especiais competências para desenvolver uma determinada tarefa, ajudar os outros. Há aqueles que precisam dessas competências, nem quem sujeita, porque podem crescer. Aqueles que não precisam, têm lugar também, pois não custa nada. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Luís, pelas suas palavras. Ora, muito bem. Em seguida, depois de ter falado de liderança, vamos passar para outros assuntos, falar sobre linguagem não verbal. E eu vou chamar a Catarina Cardão para me falar sobre linguagem secreta. Olá, boa noite. O meu nome é Catarina e pertenço aos Toastmasters desde junho de 2012, portanto, cerca de um ano e meio. Tem sido um percurso muito interessante e gostava de partilhar convosco hoje
algo que eu aprendi e do impacto que tem. É uma linguagem secreta. Eu vou repetir muito, mas já devem ter adivinhado qual é. Ainda assim, desde sempre, nós nos apercebemos da linguagem secreta, desde o nosso crescimento, desde o nosso nascimento. E há muitos outros aspectos do dia a dia em que conseguimos dar-nos conta da linguagem não verbal. Começando pelos média. Um caso que me salta à cabeça é as raízes, o nascimento da tecnologia cinematográfica, em que se via as personagens simplesmente a atuar, sem voz. O que faziam, toda a gente percebia o que eles queriam dizer. Ou há pessoas que ganham a vida com isto, como por exemplo os mimos. Toda a gente percebe e se ri com isto. E temos também outros casos. Por exemplo, no trânsito. Quando estamos muito furiosos e vemos que aquele senhor tão respeitável que podia ter dado lugar agora, então, se eu tenho um bom dia! Toda a gente percebe, não é? O que é que esta pessoa quis dizer. Na verdade, há diferentes impactos da nossa comunicação, da maneira como comunicamos. Apenas 7% da mensagem que transmitimos, apenas 7% é recepcionada pela outra pessoa. As palavras que fazem parte dessa mensagem constituem 7% dessa mensagem. 38% é o tom de voz, o entusiasmo, o volume com que essa mensagem é dita. E 55%, reparem nisto, 55% é a nossa linguagem corporal. O que é esta linguagem corporal? É o nosso contacto visual. Se olhamos diretamente nas pessoas, não temos medo de olhar nos olhos, transmite confiança, transmite sinceridade. É, por exemplo, a nossa postura, se estamos descontraídos, ou se estamos assim, encolhidos, ou se estamos retraídos, como é aqui no canto. É, por exemplo, a nossa expressão facial, se transmite simpatia, se transmite credibilidade. Isso faz parte da linguagem não verbal, que não envolve voz. Por exemplo, vamos a um exemplo prático. Aquele senhor lá ao fundo, que está assim quase a adormecer, está muito interessado. Mas, por exemplo, agora a sério, se alguém vos dissesse quero tanto ir de férias para as Caraíbas, muito bem, espero que consigas. E vem outra pessoa que diz a mesma coisa, quero tanto ir de férias para as Caraíbas. Qual é que convence mais? É a primeira, não é? Realmente quero muito ir de férias para as Caraíbas. Pouco convencidos ficaram os contemporâneos de Albert Merriweather, um cientista dos anos 60, dos Estados Unidos, que desenvolveu estudos nesse sentido. Na altura foi uma revolução. Era algo original, algo novo, que fez uma reviravolta. No entanto, muitos estudos para além desse se desenvolveram e sedimentaram estas teorias e comprovaram, mais à frente, nós no dia-a-dia também comprovamos. E onde estar atentos. Um desses últimos estudos utilizou 2 grupos. Este é um estudo muito interessante que eu acho que realmente mostra o impacto que tem. Cada um destes grupos era convidado a adotar uma posição mais fechada ou mais aberta. Eu vou-vos mostrar. Um dos grupos estava sentado, conseguem ver? Estava sentado assim numa posição mais relaxada, mãos atrás da cabeça, está-se bem. Muito mais confiante, muito mais, eu vou-me pôr de pé porque eles não conseguem ver, assim, muito mais confiante. Assim, posição aberta, braços abertos,
na postura direita e confiante. Estiveram assim por 2 minutos. O outro grupo foi convidado a estar durante 2 minutos, ao mesmo tempo, de braços cruzados, assim, olhar para o chão, encolhidos. E no final deste tempo, havia um entrevistador que fazia perguntas, as mesmas perguntas a cada um dos grupos, a cada um dos membros de cada um dos grupos. E, na verdade, os resultados mostraram que as pessoas do primeiro grupo, o grupo que tinha mostrado, que tinha adotado uma postura muito mais confiante, muito mais aberta, muito mais positiva e sincera, tinha mostrado muito mais credibilidade, tinha causado uma melhor impressão do que as pessoas que pertenciam ao grupo que estavam muito mais fechados, que estavam muito escondidos em si próprios, apenas pela postura, apenas pela linguagem corporal. Ou seja, a postura que nós adotamos no dia a dia, em qualquer ambiente, quer seja na família, quer seja no trânsito, quer seja no trabalho, quer seja no convívio social, essa postura, essa linguagem não verbal, essa postura influencia o modo como as pessoas nos percepcionam e faz toda a diferença. Para complementar o discurso dos meus colegas, vou dizer que é uma das coisas que trabalhamos nos Toastmasters e tem direito a uma atenção especial, a um projeto que foca só neste aspecto, a linguagem não verbal. Portanto, em resumo, se querem aumentar a credibilidade, se querem descodificar as verdadeiras intenções, porque isto da linguagem não verbal é algo que não pode ser escondido, não consegue ser disfarçado. É algo inconsciente, espontâneo. Portanto, se querem aumentar a credibilidade e perceber as verdadeiras mensagens de comunicação das outras pessoas, estudem a linguagem não verbal. Reparem, estejam atentos e vão ver que terão resultados inacreditáveis. Espero que o meu sorriso seja suficiente para mostrar que realmente gostei de ser. Muito bem, em seguida, depois de termos falado sobre a linguagem não verbal, vamos trocar um outro tema muito importante que nos afeta no dia a dia. Posso ver qual é o tema? Posso. Para improvisar, mas falar de improviso. E o Paulo Pinto, que é nosso membro também desde 2012, setembro de 2012, vai falar sobre improviso com assim de repente, digam-me o que pensa disto. Paulo Pinto. Assim de repente, o que é que pensas disto? Não respondo, não é retórico. Nós todos os dias falamos de improviso. Podemos não reparar, pode não ser um facto consciente, mas todos os dias falamos de improviso. Falamos de improviso, por exemplo, no café de manhã, quando vamos com aquela ideia de comer um pastel de nata, mas só há croissants, e temos que pesquisar, saber se por acaso não chegar, não terá algum escondido atrás, se me faz esse favor. Falamos de improviso quando alguém nos aborda na rua, e agora aqui no Porto temos tantos turistas, faz-nos a pergunta, please, mister, can you show me the way? Não falamos muito bem inglês, ou nem falamos a língua com o que somos abordados, mas temos que improvisar de alguma maneira para indicar um bocadinho ao turista e com isso afirmar a nossa boa disposição e que somos de facto os grandes anfitriões. É uma das coisas que vem nos guias, é a nossa hospitalidade. O falar de improviso é natural. Falamos de improviso no trabalho, com a família, com toda a gente, a todas as horas. Mas falar de improviso sobre temas mais sérios é uma coisa que se pode treinar. Treina-se arduamente. Nos Toastmasters, e nas sessões de Toastmasters, para lá de discursos preparados, de pessoas que vão para casa, imaginam um tema, têm um conjunto de objetivos para cumprir os seus percursos de comunicação. Para além desses temas, temos os discursos de improviso. Os discursos de improviso são moderados por uma personagem
que varia todas as sessões e que faz parte do curso de liderança que o Luís falou, que é o Table Topics Master. Isto também volta a andar à volta da mesa. Table Topics é um tópico, um tema que é lançado numa mesa, ou, por exemplo, se vamos a um jantar de debate, como eu vou a alguns, a um casamento, onde ficamos recentemente, que apenas conhecia uma das pessoas. Para evitarmos aquela situação de estarmos a perdidos, olá, vens da noiva, vens do noivo. Lançamos um tema, um debate, que, se tivermos bom senso, será minimamente inócuo e de fácil acesso para toda a gente, que seja bem conhecido. Os Toastmasters fazemos isso em todas as sessões. O Table Topics Master prepara um conjunto de temas, previamente, e depois dos discursos parados convida um conjunto de intervenientes para falar. Os intervenientes que se voluntariam e que só vão conhecer o tema no momento em que estão em palco, vão ter 1 a 2 minutos para falar sobre o assunto que acabaram de conhecer. Esse tempo é controlado pelo time kit. Como falar de improviso, há várias técnicas, há várias recomendações. Nos Toastmasters recomenda-se a abordagem em 5 pontos. A primeira é ouvir o tema. Às vezes ler o Table Topics Master, em vez de editar, pode entregar um papel e a pessoa lê esse tema. De seguida deve-se fazer uma pausa. E uma pausa que deve servir para pensar. Ganhar as ideias. Pensar no que vai seguir e, eventualmente, pensar numa estrutura. O terceiro ponto que deve ser ponderado e é considerado a repetição. Depois de pensar, falar para o Table Topics Master é assim e assado e mais a guerra polonesa. E de seguida deve falar. E ao falar, deve procurar ser breve, deve procurar ser sincero, deve procurar parecer verdadeiro, sincero, peço desculpa, deve sorrir. Porque sorrir, as pessoas estão a ver, não intimidamos ninguém. No fim, deve chegar a uma conclusão. Que, de preferência, deve procurar recapitular o que está para trás, ou, pelo menos, não deixar em aberto todo o seu discurso até aí. Isto são recomendações que podem ser postas mais ou menos em prática e para as quais nós praticamos no nosso ginásio de comunicação, conforme a Sara disse. E praticamos isto todas as sessões. Mas em vez de estar aqui a falar em abstrato, eu vou lançar um desafio. Eu tenho aqui um conjunto de temas. Tenho aqui 5 temas que escolhi, que escrevi e que não contei a ninguém. E vou lançar um desafio para vir aqui falar 3 pessoas. Primeiro eu vou aqui com um bocadinho de batota pedir a um dos Toastmasters aqui presente se pode vir aqui. Frederico. E o Frederico vai escolher destes 5 papelinhos que aqui estão, um que me vai entregar e vou ler um desafio. Muito bem. Frederico. O turismo tem tido um grande boom na cidade nos últimos tempos. Qual é, na tua opinião, a melhor estratégia para que ele tenha a sustentabilidade necessária no tempo? O turismo na cidade do Porto é realmente algo do qual eu me orgulho. Sempre que vou viajar a qualquer outra cidade, às vezes penso: porquê é que nós no Porto não temos isto? Lisboa muitas vezes é considerada a referência da cidade turística de Portugal.
O Porto, felizmente, tem vindo a crescer e evoluir. E nós temos que saber estar ao mais alto nível. E agora, pensa, como dizia aqui, é sustentável. Nós podemos dizer que temos algo que mais de uma cidade tem. Já foi aqui referido. Somos os melhores anfitriões do mundo a receber. Temos a capacidade de uma forma sincera pôr a hospitalidade à frente de tudo. Somos capazes de parar para ajudar uma pessoa que parece apenas perdida, mas ainda nem sequer teve a ideia de perguntar a ninguém. Então somos capazes de mudar o nosso rumo do dia a dia para darmos uma ajuda a alguém. Não nos custa nada. Vamos sentir-nos melhor no final do dia. E é claramente, no meu entender, isso que faz com que o turismo na cidade do Porto só tenha a vencer. Muito obrigado. Vou guardar não confundir. Como fiquem não por causa do Frederico, isto não custa nada. Reparem, o Frederico chegou, eu disse o tema, dei-lhe para a mão para ele poder meditar um bocadinho, ele pensou no que dizer e pôs o receio e o medo. Só por duas coisas diferentes, para trás das costas. E aqui vai isto. E é desse que sou justiça. E no meu entender foi um ponto importante. E todos nós aqui hoje aprendemos algo, pelo menos a opinião dele, com a qual podemos, acho eu, todos concordar. Mas que eu não quero que o Frederico se sinta sozinho, vou lançar aqui às pessoas da audiência que aqui estão um desafio de vir falar sobre um tema. Mais duas pessoas, uma de cada vez. Quem é que se sente afoito para vir aqui? Muito bem! Chama-se? Miguel Alonso. Já só me restam 4. Destes 4, por favor, escolha um. E eu. Muito obrigado. Muito. Quais são, na sua opinião, os grandes desafios a superar nos próximos 5 anos pela região do Porto? Boa noite a todos. Estou convencido que os grandes desafios que a cidade do Porto tem de superar são manter esta linha de continuidade que vem a seguir, o crescimento sustentado, à medida das nossas possibilidades, uma aposta focada totalmente no turismo. Acho que o Porto devia ter a capacidade e a coragem de criar zonas pedonais, criar uma cidade com zonas pedonais para incentivar o convívio entre os portugueses e permitir também melhor atividade no meio local. Acho que o Porto tem seguido um bom rumo, estou convencido que vai no bom sentido, de maneira que assim estas são as minhas dicas para a continuidade da nossa cidade maravilhosa que é o Porto. Agora tiveram a prova provada de alguém que não é tosse de massa que aqui veio falar. E como vimos, não custa absolutamente nada. Pode ser um bocadinho difícil contar e ver tantas caras a olhar para nós, às vezes com uma cara mais, um aspecto mais inquisidor, outro mais curioso. Mas se calhar se fizermos assim, quem não está habituado e não tem treino, tem essa desculpa, olha assim para cima, para baixo, não custa nada. Mais um voluntário. Alguém se atreve a vir aqui? Uma senhora, uma menina, porque não? Nós temos aqui 2 homens para defender a sua equipa, embora eu não gosto muito de chamar isso. Sofia Santos. Sofia, restam 3 papéis, 3 temas. Um falta para o Porto. O Porto. Foi a um restaurante muito famoso. A meio da refeição inovadora, o chefe aborda com uma grande surpresa. Conte-nos o que foi.
Eu repito então. Obrigado. Fui a um restaurante muito famoso e caro. A meio da refeição, inovadora, o chefe abordou-me com uma grande surpresa. Vou-vos contar qual foi. Era um dia especial. Comemorávamos um evento público. Tínhamos que ir a um sítio especial. Escolhemos um restaurante caro, um bocadinho acima até daquilo que seria as nossas possibilidades. Mas estávamos muito satisfeitos, felizes e bonitos. A refeição estava excelente, viu ótimo, a temperatura ideal. Vimos passadas entradas, estávamos no prato principal, já as sobremesas se adivinhavam e o chefe veio ter connosco. Com uma surpresa que nos vai deixar expectantes. O que eu nos tinha preparado era absolutamente inovador. Nunca tinha sido preparada refeição assim. Veio-nos contar que os ingredientes principais da refeição que nos tinha preparado tinham sido todos produzidos por ele no seu quintal. Tudo o que estava no prato que nós tínhamos acabado de comer era minhocas. Caracóis. Lesmas. Ervas. Das mais silvestres que ele tinha no quintal dele. E aquilo tudo embrulhado num tal aparato e num tal preço. Excelente! Ficou-nos a lição de que famoso e caro não será necessariamente melhor. Magnífico exemplo. Não custa nada. É possível. Na refeição ficamos sem saber. Falar aqui em público, falar de improviso, pode parecer gostoso, mas pode-se treinar. Os conceitos finais, quando vos puserem uma questão com a qual não estão à vontade, salvo se for uma pergunta direta e fechada, pensem um bocadinho, façam uma pausa. Eventualmente desmontem a pergunta, desmontem a afirmação, tragam a questão para um campo que vos seja familiar e a partir daí é só discorrer. Tentando controlar, tentando pensar no que dizem e no fim, procurem fazer uma conclusão para que a questão não se alargue mais. Nos Toastmasters praticamos isto, praticamos os discursos de improviso neste grande ginásio da comunicação. Muito obrigado. Eu ainda estou espantado com esta prestação. Foi bastante emocionante. Ora bem, depois deste momento de improviso, vamos falar sobre a avaliação. É um fator muito importante nas nossas sessões. E para isso eu vou chamar o meu mentor, João Pedro Paes. João Pedro Paes. Ele vai falar sobre hidratos de carbono e proteína, mas é melhor que for. João Pedro, repete o nome a sério que eu pessoal não ouviu. Boa noite. A gestão de expectativas é uma coisa muito importante. Eu lamento desiludir as vossas expectativas, eu não vou cantar. Vou, por isso, simplesmente falar sobre a importância da avaliação. E, antes de mais, eu gostava de agradecer estarmos aqui num tom mais pessoal. Sou um frequentador que costumo vir a esta casa e é uma honra, principalmente, estar aqui a falar para vocês e a retribuir o que tanto tenho aprendido nos Chorões a Bonjões.
trago-vos o tema de hidratos de carbono e proteínas como sendo o mesmo que eu semana. Ou estou a fazer uma Carrega no space. Nas teclas também. como sendo o melhor feedback, ou não feedback, feed forward, porque nós nas avaliações nos Toastmasters tentamos alimentar para a frente, apesar de no feedback, que é a palavra original inglesa, se falar em alimentar com base no passado, nós queremos é focar-nos no futuro. E então, primeiro trago-vos alguns factos. Não são estes factos que eu vos trago do Google, porque apesar de algumas questões um pouco negativas do novo acordo ortográfico, a palavra factos ainda pode ser optativa, portanto eu trago-vos mesmo os factos do Google. E os factos são que, numa pesquisa sobre os benefícios da avaliação, pesquisa em inglês, porque obtemos mais resultados, fiz uma pesquisa sobre os benefícios da avaliação e sobre os prejuízos da avaliação. E os factos foram que obtive 137 milhões de resultados para os benefícios da avaliação e obtive 13 milhões de resultados para os prejuízos da avaliação. Subtraindo, ficamos com uma diferença de 124 milhões de resultados. Sendo que isto é ainda mais espantoso, se virmos que eu percorri 2 ou 3 páginas dos benefícios da avaliação, e estavam todos relacionados com os verdadeiros benefícios de uma avaliação, e não me deu o trabalho de percorrer mais do que uma página sobre os prejuízos da avaliação, porque não tinham nada a ver com o prejuízo da avaliação. Eram meras páginas que tinham a palavra prejuízo e avaliação na mesma página. Portanto, fica aqui arrumado o assunto. Então, quais são mesmo os benefícios de uma avaliação? Primeiro, vamos falar dos benefícios para o avaliar. É um excelente indicador de performance. Uma pessoa faz uma comunicação e no final obter uma avaliação. É bom para nós percebermos o que é que fizemos bem, o que é que fizemos mal, se cumprimos os objetivos. Logo aí, um indicador de performance perfeito para o avaliar. Ajuda-nos a ajustar o percurso a novos objetivos. Novos objetivos, porque nós temos os nossos objetivos. E quando nós vamos falar, pensamos que somos os maiores. Chegamos lá, falamos, entregamos, perfeito. Mas depois dizem-nos, olha, tu tinhas de estar ali sempre comando na mão e trocar o botão ou coçar a cabeça. E então aí temos os nossos objetivos. Bom, próximo objetivo, no próximo discurso não posso coçar a cabeça. Tenho de ter o comando sempre na mesma mão, não posso estar ali a fazer uma labirinto. Ajustamos os objetivos e temos novos objetivos. Dá-nos a capacidade de receber crítica. Apesar de nós não sermos muito críticos, tentamos focar mais nos pontos positivos e pontos de melhoria, não fazemos crítica destrutiva, acabamos por ganhar alguma capacidade de receber o que os outros têm para dizer sobre nós. Temos pontos específicos de melhoria, como acabei de dizer, nunca criticamos sem dar uma sugestão de melhoria, dizemos agora, fizeste assim, teria funcionado melhor se tivesses pegado nisso e feito assim, de forma diferente, tivemos objetivos concretos e sugestões para próximas oportunidades. E dá-nos principalmente uma percepção dos nossos pontos fortes, ou seja, uma fonte de autoconfiança. Ficamos a saber em que é que somos bons, em que é que nos podemos focar. As pessoas têm formas de comunicar completamente diferentes e podemos apostar em diferentes características individuais que nós temos e tornar-nos comunicadores mais por linguagem gestual, pela nossa capacidade vocal, pela nossa capacidade de estabelecer contacto com a audiência. Podemos focar em diferentes coisas e é onde temos a percepção daquilo em que nós somos bons. Não sei porque estou com isto na nossa, não estou a usar. Poderia ser um alvo de avaliação no final. Como avaliar? É importante termos, em primeiro lugar, estarmos conscientes de que a avaliação é uma opinião pessoal. Ninguém fala assim, com o dom da verdade universal. Se eu estou a fazer uma avaliação de um colega, estou a dar a minha opinião pessoal. Uma avaliação é uma percepção da realidade, da entrega do discurso, neste caso. Eu estou a falar de avaliação mais focada no discurso, obviamente isto serve para qualquer avaliação em geral. Mas na questão do discurso, é uma percepção da entrega, da forma como foi entregue, da avaliação letiva, do conteúdo. E é a nossa percepção do que poderia estar melhor, de como a entrega poderia ter sido feita melhor, de como o conteúdo poderia ter sido abordado de uma forma mais eficaz. Portanto, sempre uma perspectiva pessoal. E tendo isto em mente, temos os 3 R's da avaliação. O primeiro R é a revisão, ou seja, ver se o discurso cumpriu com os objetivos. Todos os discursos têm um objetivo padrão. Podemos estar, principalmente nos Toastmasters, nós temos um manual de comunicação que tem 10 objetivos principais. E nesses 10 objetivos, por exemplo, um objetivo pode ser inspirar uma audiência. Outro objetivo pode ser divertir uma audiência. Outro objetivo diferente pode ser treinar a linguagem verbal. Desculpem, a linguagem verbal tem de ser. A não ser que estejamos a fazer um módulo de mimo que ainda não foi inventado. Mas, portanto, a linguagem não verbal. E então é importante fazermos uma revisão e vermos se os objetivos foram cumpridos. O segundo R é o da recompensa. Devemos sempre ter a capacidade
capacidade de recompensar o orador por aquilo que fez bem. Dizer, ok, fizeste isto bem, e usar palavras, não dizer, olha, o teu discurso foi bom, dizer, o teu discurso foi arrebatador neste aspecto, foi brilhante naquele aspecto, ser mesmo convincente e conseguir recompensar a pessoa pelo esforço que fez em entregar o seu discurso. Não é este que eu queria. E o terceiro R que nos traga o R da resposta. É a resposta natural que nós temos ao discurso. A nossa avaliação da percepção da resposta natural, ou seja, perdoem-me a repetição, a forma como nós ouvimos, como nós sentimos e como nós perceptuamos toda a entrega de uma forma emocional, porque nós vemos também, como é que nós respondemos à entrega e depois podemos comentar isso de forma a ver se foram cumpridos ou não os objetivos iniciais. Há 4 pontos críticos numa avaliação. Portanto, em primeiro tem que se fazer uma análise, e a análise deve ser sempre o mais imparcial possível. Há a observação objetiva e há a interpretação subjetiva. Por exemplo, eu se viesse aqui falar sobre golfe, sem qualquer prejuízo em relação ao desporto do golfe, que é um desporto que eu acho interessante, possivelmente alguns de vocês podiam à partida, antes de eu começar a falar, pensar, o golfe não me interessa muito, é assim uma seca. Não, e a partir daí já não havia nada que eu ia dizer. Portanto, estavam a fazer uma interpretação subjetiva, sem serem objetivos em relação ao que eu vos disse. Se calhar o que eu ia falar até podia ser interessante. Eu ia falar sobre o golfe na Lua. Jogar golfe na Lua, com mapas espaciais, se calhar até é interessante. Mas eu não disse que ia falar sobre o golfe, por isso simplesmente não vos interessou. Então há que pôr de lado estas interpretações subjetivas e ser meramente objetivo. Seguidamente, esta é uma valorização dos aspectos positivos, louvar, apreciar o esforço que foi feito, dar recomendações específicas. As recomendações devem ser práticas e úteis, não só para o orador, mas para toda a audiência. O conceito de Toastmasters nas avaliações é permitir ao orador ter um espaço para melhoria, receber ferramentas para conseguir ser um orador melhor, e toda a audiência também percebe o que ele fez de mal, o que ele fez de bem, e pode tirar os exemplos para si próprio. Portanto, estas recomendações são essenciais, e os Toastmasters são o sítio. Podemos comparar o Toastmasters a uma equipa de futebol. E nós nos Toastmasters o que fazemos é treinar. Não é uma competição, não é aqui a Champions League, não é nada. São treinos. Podemos cair, podemos receber recomendações, não há problema nenhum. E a Champions League seria, neste caso, uma comunicação de emprego, uma comunicação dentro da empresa, uma entrevista de emprego, todas as situações onde as nossas competências de comunicação seriam realmente fulcrais. Aí sim devíamos ter mais preocupação. Aqui é o espaço para receber as recomendações e para melhorarmos. E terminar sempre com um encorajamento, ou seja, providenciar o suporte, permite ao orador sentir-se bem com a sua prestação e sentir-se encorajado, principalmente, a entregar mais discurso. Para tudo isto, pegando assim tudo e juntando um bocadinho, nós no Toastmasters seguimos o conceito que é o método sanduíche para avaliar. O método sanduíche consiste, que uma sanduíche consiste, é pão, ou seja, os hidratos de carbono, que é aquilo que realmente é essencial, mas nós, como falámos aqui em treino, a Sara trouxe-nos o conceito de treinar em ginásio, de correr, para melhorar a nossa condição física. O mais essencial acaba por ser mesmo a proteína. Quem quer treinar, quem quer ter um corpo ali sempre em forma, tem que ingerir proteína, que é aquilo que é mais, pronto, é a parte mais suculenta de uma sanduíche, é a parte que realmente é vital para o crescimento muscular. É por isso nós estamos a treinar. E então o método sanduíche consiste em, primeiro, uma camada de pão, ou seja, aquilo que é importante, mas não é vital, que seria os aspectos positivos do discurso. Começar sempre por uma avaliação com fizeste isto bem, apreciei aquilo, particularmente interessante isto, aquilo e aquilo. No meio, meter a proteína, ou seja, dizer, ok, isto foi bom, mas agora o que tens de fazer para melhorar é isto, é a parte que nos interessa, é o nosso alimento principal, o que nos vai fazer crescer, ficar mais fortes, para confrontar também pode ser, mas principalmente comunicações futuras. E depois terminar sempre com um remate de encorajamento e dizer foste muito bom e venham os próximos, portanto nunca terminar ali na proteína e dizer mas devias fazer assim. Não, terminar sempre com, apesar de teres falhado nisto e naquilo, venha o melhor. Por exemplo, para vos exemplificar o método sanduíche, vou usar uma cobaia que não foi previamente notificada, que é o Paulo Sérgio. Bom, obrigado. A tua entrega foi brilhante. Tiveste aqui uma presença realmente foi embracing, não estou a lembrar da palavra em português, mas conseguiste ser mesmo envolvente e envolver com as pessoas, começaste com um sorriso, suscitaste curiosidade nas pessoas,
foi incrível a maneira como tu começaste com aquela história do coração e dos natas. Acho que as pessoas ficaram mesmo curiosas com o que ia acontecer assim. A única questão que eu achei que podias ter melhorado seria possivelmente ter sido mais claro em relação ao tempo. Falaste dos discursos de 1 a 2 minutos num ponto inicial, e depois o Frederico falou e quebrou um bocadinho, e quando vieram os convidados já não tinham se calhar a noção do tempo, não sabiam por onde é que era olhar para ver os cartazes. Seria possivelmente a única coisa que eu melhorava, tendo em conta que os objetivos do Paulo neste momento era ser muito claro nos objetivos para o momento de improviso, e portanto baseado nesse momento inicial, acho que seria a única coisa que falhou. Mas o resto depois completamente envolvente, conseguiste criar aqui um momento de diversão, e só acho que fizeste mal em permitir àquela convidada que falasse, porque nos deixaram um pouco mal, quer dizer, nós andamos aqui a falar e uma convidada que não faz parte da nossa organização consegue falar quase melhor que nós. Isso achei que podias ter tido um bocado mais cuidado e escolher uma pessoa. Mas se o avaliar tem benefícios em ser avaliado, o avaliador também não está aqui para fazer uma ação de caridade. Também tem benefícios. E os benefícios são tantos ou mais que os benefícios que tem o avaliado. O primeiro seria o de evoluir como orador, obviamente. Quando uma pessoa está a fazer uma avaliação, tem que mostrar que é capaz para fazer uma avaliação. Um avaliador chega aqui e diz, olha, fizeste tudo bem, fizeste tudo mal. Qual é a autoridade que eu tenho para estar a avaliar um discurso se eu próprio não sei comunicar? Uma pessoa que faz uma avaliação tem que saber que modelo, tem que saber comunicar, tem que saber motivar, tem que saber passar a mensagem. Logo aí é uma excelente oportunidade para nós evoluirmos como oradores. Permite-nos melhorar como ouvintes. Ouvir é uma capacidade fundamental na nossa sociedade e nem toda a gente tem essa capacidade. Muita gente gosta de falar com os cotovelos e parece uma pessoa muito culta, mas todos devemos saber ouvir, saber interpretar, saber pensar antes de falar. E isso é um fundamento muito importante. Permite-nos apurar o pensamento crítico, permite-nos conseguir ouvir sobre diferentes temas, pensar criticamente sobre aquilo que nós vemos, ouvimos. Permite-nos treinar a capacidade de improviso, porque o discurso acabou de acontecer e nós avaliamos. Não tivemos 2 dias para preparar aquela avaliação. Permite-nos ser motivadores, ser simpáticos, ser inspiradores. Permite-nos ter alguma espontaneidade, precisamente derivada da capacidade de improviso, a organização da informação e por aí fora. A lista continuava, eu tive que cortar, porque lembrei-me assim de muitos benefícios. Numa São Tomás Massa, a forma como nós treinamos isto é através de diversos momentos. Temos a avaliação dos discursos, e a avaliação dos discursos exige alguma preparação prévia. Prévia não precisa de ser com dias de antecedência, prévia no sentido em que, antes de haver o momento do discurso, o avaliador deve se dirigir ao discursante e perceber quais são os objetivos que ele quer cumprir, para, com base nisso, poder fazer a avaliação, lá está, fazer a revisão de se ele atingiu os objetivos, se não atingiu. Portanto, temos este momento com uma preparação prévia nas nossas sessões. Depois temos avaliações específicas, que são as avaliações que já foram faladas, não vou ficar muito aqui, que são as avaliações das muletas verbais, as avaliações da gramática, as avaliações do tempo. Temos a avaliação geral da sessão, que consiste numa avaliação de como a sessão no geral correu, preparação do espaço, a avaliação dos avaliadores e por aí fora. E temos um método ligeiramente diferente do mentor, de avaliação, que são os mentores. O mentor acaba por servir também como um treino de avaliação, porque é uma pessoa que acompanha de uma forma próxima um membro e acaba por fazer de guia e conseguir acompanhar e dizer como é que o membro deve prosseguir face a mais ou menos dificuldades que encontrar. Alguns cuidados que devemos ter quando estamos a avaliar. Devemos ter em consideração a experiência do orador. Eu não mostrar um orador que é o primeiro discurso que entrega e dizer, epá, foste horrível, estavas sempre aí, não olhavas para ninguém, falavas para o chão, não voltes a discursar, que isso foi completamente horrível. O primeiro discurso da pessoa, o único que nós vamos fazer é encorajar o esforço que a pessoa fez em estar ali, enfrentar a audiência e em tentar fazer um discurso. Se for um orador mais experiente, uma coisa que acontece é as pessoas pensarem, epá, eu sou aqui há um ano, estive aqui há 10 anos, eu não tenho capacidade para avaliar. Mentira. Todos nós temos capacidade para avaliar toda a gente, todos nós temos experiência, todos nós temos uma cabeça acima dos ombros, todos nós podemos avaliar, mesmo membros mais experientes. Devemos ser sinceros, muita gente pensa, é chato, vou dizer que eu gostei do discurso, que estava muito bem, sim senhor, as coisas percebem-se. E nós podemos prejudicar verdadeiramente o nosso caráter e a nossa honestidade
a percepção do nosso caráter e da nossa honestidade se tentarmos ser falsos. Portanto, se nós não gostarmos do discurso, também a nossa opinião, mais vale nós dizermos, ok, não aprecio particularmente o teu discurso, mas pronto. Devemos evitar afirmações absolutas. Devemos evitar, eu não estou a ver o vermelho, portanto estou aqui particularmente nervoso. Isto aqui já não sou muita coisa que eu não digo. Evitar afirmações absolutas, coisas como nunca faças isto ou faz sempre isto. Não é, nós não sabemos, como eu disse e volto a enfatizar, nós não somos donos da verdade absoluta. A única coisa que podemos é dar opiniões, nunca podemos dar a entender que uma pessoa nunca deve fazer uma coisa ou que deve sempre fazer alguma coisa. E, em último lugar, não avaliar a pessoa, ou seja, não avalie o mensageiro. Se nós estávamos à espera de uma menina muito bonita para ser o carteiro e se nos aparece um senhor com um chapéu assim, com umas meias quase até ao joelho, a culpa não é do mensageiro, o mensageiro vai cumprir a sua função na profissão, é o carteiro que está a entregar as cartas. Aqui acontece o mesmo, e possivelmente há de haver quem, quase certeza alguém na sala, pelo menos, que não gosta de tons achadezados, ou que não gosta de ver, ou que não gosta de calças cor de cholo. E logo aí já ficaram, desde o início, ficaram com um pó, nem podem ir à Eu não tenho culpa nenhuma, lamento. Tinha camisas azuis, optei por ver. Até sou do Porto, por acaso. Mas, e logo aí tentem abster-se de avaliar as pessoas pela sua aparência e avaliem realmente o conteúdo que as pessoas entregam. E termino com duas citações. Uma citação do nosso Luís Marrana, feita há alguns em janeiro de 2013, nos disse que no Toastmasters aprendemos fazendo, não é ficando sentados. Estarmos aqui a ver ajuda, mas mais importante do que ver é participar. Isto é, de facto, a essência do Toastmasters e mais especificamente relativo às avaliações, gostava de passar literalmente esta mensagem em tom de conclusão. Seria, todos somos génios, mas se avaliarmos um peixe pela sua capacidade de subir árvores, e ligar a passar o resto da vida a cantar que é estúpido. Ou seja, sejamos realistas nas nossas avaliações, saibamos o que estamos a avaliar e não exageremos. Obrigado. Foi mesmo muito inspirador. Ora bem, depois de falarmos da avaliação, vamos ter um último momento, que vai ser a Ana, e eu agora vou buscar a Ana Isabel, não há nenhum nome com que eu consiga trocar isso. E vai-nos deixar com blá blá, tanta gente a falar. Ana Isabel, qualquer coisa. Tenho-vos contar a minha experiência quando me juntei aos Toastmasters. Primeiro, nós começamos a dizer: olá, meu nome é Isabel Ferreira, eu sou Toastmaster desde 2010 e que de repente parece que estamos a falar de um grupo tipo isso mesmo, Alcoólicos Anónimos, enfim, qualquer um desses grupos. Aliás, tenho que confessar, eu acho que nunca disse isto a ninguém, mas a minha irmã refere-se sempre a hoje vais ao Dear John. Lembram-se do Dear John? E eu lembro-me bem do dia em que eu fui a uma sessão dos Toastmasters pela primeira vez. Estava assim uma noite como hoje, assim, linda como hoje. De inverno, eu detesto o inverno, detesto o frio. E não sabemos porque que me vou sair naquele dia de casa. Perdi-me, como hoje também me perdi. E ainda assim lá cheguei, e quando cheguei lá, estava uma sessão de umas 20 pessoas. Não é esta fotografia, esta é mais recente. Naquela altura nós não tirávamos tantas fotografias como tiramos hoje. Mas estava uma sala, mas por acaso foi mesmo nesta sala, estava uma sala mais ou menos composta como estava. E eu cheguei lá, e não conhecia ninguém, fui sozinha. E quando cheguei lá, ouvi dois discursos sobre dois assuntos sobre os quais não sabia nada. Um era sobre caracteres chineses, ou japoneses talvez, e como é que eles se desenhavam, o que é que significavam e as diferentes escritas japonesas. Então, eu não fazia a mínima ideia sobre o assunto. E outro era sobre as IELTS de dívida pública, nem sei se se diz. Também não sabia absolutamente nada. E fiquei a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Vou aprender alguma coisa. E de repente, aquelas pessoas que eram muito organizadas e que se levantavam todas na altura certa e que sabiam o que é que tinham que fazer e que batiam palmas. Estavam sempre a bater palmas.
Meu Deus, que fixação! E de repente, depois desse momento de improvisos, em que de repente apareciam pessoas no palco que estavam a contar e que começavam a falar de improviso e a dizer, a falar de 1 a 2 minutos sobre um assunto e que toda a gente se ria a seguir, e de repente aparecem os avaliadores. E os avaliadores faziam parte da audiência, que lá estava, traziam papel, normalmente levavam um papel à frente com algumas notas, e avaliavam o discurso que eu tinha acabado de ouvir. Essa é que eu não estava mesmo à espera. Porque eles eram duros mesmo, eram críticos mesmo. Apontavam realmente o que é que naquele discurso não tinha sido tão eficiente, tão eficaz. E apresentavam sugestões efetivas de melhoria. E eu, depois daquilo, pensei, eu também quero sentir esta sensação de estar ali e alguém dizer-me onde eu posso melhorar. E depois-me a pensar, quando é que foi a última vez que eu recebi uma avaliação desta natureza? Nunca. Nunca tinha recebido uma avaliação. Nunca ninguém tinha dito, e eu já tinha feito algumas apresentações em público, nomeadamente na faculdade, e tinham avaliado, se quiserem, o conteúdo académico ou o conteúdo, mas nunca ninguém se tinha referido à forma como eu apresento, ao impacto que eu posso ter ou não ter, pela forma como eu apresento a minha informação. Então, lá consegui vencer o inverno e o frio e juntei-me aos Toastmasters e tenho feito esse percurso desde então. Mas reparem, hoje, esta ideia de falar em público começa a ser moda, não é? Porque se nós virmos a quantidade de eventos que existem sobre comunicação em público, eu tirei só algumas imagens de algumas conferências, algumas menos mais conhecidas que outras. Se nós virmos, se estivermos um pouco atentos, todos os meses há um evento sobre comunicação. Olha aqui, é uma joia desde logo. Em todos os lados há uma conferência, um seminário onde se fala sobre alguma coisa, sobre algum tema. E não é só em conferências. Se nós virmos, há na rádio o Fórum TSF, o Fórum Antena Aberta, a Quadratura do Círculo, só para vos dar alguns exemplos de programas que vivem, sobretudo, de as pessoas falarem. E aqui já muitas vezes não é só especialistas a falarem, é as pessoas todas. Vão à rua, fazem perguntas, telefonam, dizem a sua opinião. Depois temos muitos exemplos de programas que vivem também exclusivamente de falar, de dizer coisas. Há pessoas que ficam famosas apenas por isso, porque falam. E temos programas imensos. A nossa televisão está recheada de programas de manhã, de tarde, em que falar é o que acontece. Falar sobre o que seja e fala-se. Blá, 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 tanta gente a falar. Toda a gente fala hoje. Toda a gente diz coisas. Quando eu pensei nisto, pensei logo na professora do Charlie Brown, que falava e eles não ouviam, não é? Ou ouviam e ignoravam. E às tantas, isto pode-nos acontecer também. Tanta gente a falar, tanta gente a dizer coisas, e às tantas nós ignoramos. Então, qual é a diferença? Reparem que há já a profissão de falador, que em inglês se diz speaker, é o orador, ou que seja,
que é falador. Eu fiz uma pesquisa, também gosto de fazer assim as pesquisas, fiz uma pesquisa só na minha rede LinkedIn e pus speaker. E então, só como nas minhas, eu não tenho assim muitas ligações, não é? Como se diz, mas só assim na minha primeira rede encontrei 26 pessoas que, reparem, na sua descrição de competências ou na sua descrição profissional, apresentam o speaker como um dos elementos. Estava mesmo escrito. Olha, eu até assinalei para o caso de não se ver bem. Speaker. São pessoas portuguesas. Estas 3 pessoas são portuguesas. Então, depois alarguei, fui para a segunda linha de ligações. E então apareceram 12.354 resultados. Não sei se dizem todos speaker na sua descrição, logo na linha principal. No corpo, de certeza, lá está. E depois já há speakers já específicos. Já há o keynote speaker, e depois já há o expert speaker, e há o motivational speaker. Já há derivados de speaker. Por isso, o falador, o orador, ou o speaker, passou a ser uma profissão. Qualquer dia nós vamos estar a encontrar anúncios no jornal que procura-se faladores. E nas entrevistas de emprego, se calhar vão começar a colocar-nos uma pergunta, em vez de nos perguntarem só onde é que se imagina daqui a 5 anos? Vão-nos perguntar onde é que se imagina daqui a 5 anos a falar? Em que conferência? Em que seminário? E começam a avaliar os sítios e os eventos onde nós estivemos, como diz alguém, a botar faladura. E hoje a ideia já não é, quando nós pensamos, ok, e agora? Como é que eu me torno então um bom falador, um bom comunicador? Como fez o João Pedro, vão ao Google e procuram comunicar eficazmente. E então, assim em 0,28 segundos, mais rápido que eu da Rochena, em 0,28 segundos encontram 823 mil resultados. Isto é curioso, porque eu não fazia a mínima ideia que o João Pedro fazia esta pesquisa, e ele também não. Nós não partilhámos as apresentações e os dois usámos a mesma estratégia. 823 mil resultados, e vocês encontram páginas maravilhosas, fantásticas, cheias de conteúdos interessantíssimos que vos dizem como comunicar eficazmente. 5 fórmulas, 7 passos, 3 truques, 10 dicas para comunicar eficazmente. Se for em inglês, então, se dominarem o inglês, ainda encontram mais. Encontram 89 milhões de páginas. Reparem. Também podem procurar comunicação eficaz e discursos poderosos. Também. Como fazer um discurso poderoso? 3 mil resultados. E é mesmo verdade, que eu abri algumas páginas e, de facto, descreviam lá como fazer um discurso poderoso. Então não se trata hoje já de conhecimento. Não. Já não há segredos em lado nenhum sobre o que é que faz com que uma comunicação, a comunicação de alguém seja eficaz ou não, com que o discurso seja poderoso ou não. Não há segredos. Estão ali à distância de um clique, num sítio como o Wi-Fi. Então, a única diferença é como é que eu, Isabel, me posso tornar melhor comunicadora. Não é como é que alguém pode ser melhor comunicadora. É eu, o que é que eu realmente preciso? E isso, que eu saiba, eu não encontrei em mais lado nenhum, a não ser nos Toastmasters. Porque ali dizem como é que eu, Ana Isabel, posso ser mesmo melhor comunicadora. Porque o feedback é dado a mim. Então, há uma... Talvez conheçam esta senhora. Ela chama-se Susan Cain. E foi, aliás, lá está, no keynote speaker
na última conferência de Toastmaster. Ela também é Toastmaster. E ela lançou há pouco tempo um livro, há um ano, um livro que se chama Quiet, Silêncio, o poder dos introvertidos. E como muitas vezes os introvertidos, pelas suas características pessoais, escondem as suas ideias, as suas mensagens, porque sentem que não são capazes de os colocar cá fora. E então ela dizia, a certa altura, que há a correlação entre um bom comunicador e uma pessoa que tem boas ideias é zero. Não é por eu comunicar bem que faz com que eu tenha boas ideias. Ela tem razão, eu concordo com ela. Mas, e agora sim um pouquinho de mas, eu posso ter muito boas ideias que nunca vão chegar a ver a luz do dia se eu não as souber comunicar. Eu percebo, então e porquê é que eu preciso comunicar as minhas ideias? São as minhas ideias. E pronto, eu fico com elas. Ok. É uma opção. Mas se eu realmente as quiser comunicar, se eu as quiser partilhar com os outros, se eu quiser aprender a ter durante essa partilha, então se eu as comunicar de forma mais eficaz, isto vai ser mais vantajoso para mim. Mais uma vez. É nos Toastmasters que eu aprendi como é que isso se faz. Então, afinal, qual é que é a diferença entre os Toastmasters e todas as outras sítios, ações de formação, espaços que nós podemos encontrar e que, eventualmente, também trabalham em comunicação? Para mim, e esta é a minha avaliação subjetiva, a diferença é, primeiro, não há especialistas nem formadores. Às vezes era giro, não é? Temos lá assim um formador jeitoso e atraente, mas não há. Ninguém é especialista, ninguém é formador. Ninguém é melhor do que os outros. Cada um é melhor do que já foi. Temos, como é muito expressivo, temos tendência a usá-lo. Eu sim. Eu posso ser melhor do que aquilo que já foi. E eu posso desejar chegar a ser tão bom comunicador como, por exemplo, eu acho que é Barack Obama. Depois, crescemos a partir daquilo que fazemos bem. Aquilo que realmente nos faz melhorar é aquilo que nós já fazemos bem. E não apenas a corrigir aquilo que está mal. O tal método sanduíche que o João Pedro já explicou. Tinha-me esquecido algumas partes, não era? Estou a fazer uma revisão agora. Eu sei que vocês disseram, aquele slide tinha sido tão giro. Depois, treinamos em tempo real. Estamos aqui, a Sara. São 9h30 da noite. Nós estamos ali a praticar naquela hora, não é depois, não é? Agora vão para casa e pratiquem. Não, praticamos ali, logo, naquele momento. E acima de tudo, e esta é aquela que eu gosto mais, nós divertimos uns com os outros. E usamos todos os momentos para tornar uma situação que é potencialmente muito ansiogénica, que é muito difícil, por uma situação que é muito divertida e muito animada. E onde fazemos amigos, onde conhecemos pessoas que hoje é, se calhar, muito difícil de fazer nos nossos locais de trabalho. Divertimos-nos, vamos fora de portas, onde já tivemos, vamos a eventos uns dos outros e não bebemos, não, mas fazemos bolinhos de vez em quando. Obrigada. Bem, maravilha, todos nós aprendemos a comunicar e vamos comunicar seguramente melhor. Porque aprendemos aqui uma coisa, aprendemos várias, muitas, mas uma sobretudo que é absolutamente crucial, que é a capacidade de escuta. Estivemos aí realmente atentos, a escutar, a escutar, a escutar.
E alguém disse que é muito mais difícil escutar do que falar. Muito mais difícil. E foi em português que disse isso. Portanto, eu vou começar exatamente por aqui. É que nós estamos habituados a valorizar aquilo que tem lá fora. E esquecemos muitas vezes de Minas de Ouro, do qual jogou ouro, de facto, que agora é aproveitado, ouro, como quiserem, na minha terra disse ouro, que agora é aproveitado em todo o mundo, universal. Mais ou menos, durante a guerra, talvez 45, 44, por aí, foi publicado um livro, uma obra, do Schultz, um judeu que escapou da Europa e foi para a América, magnífico sobre comunicação. E foi muito ajudado por um homem do Porto. Ali o seu professor Manuel Barros seguramente se lembra, nunca foi, a Universidade nunca o doutorou, nem honoris causa, que foi o nosso elevadíssimo médico Manuel de Azevedo Fernandes. Lembra-se dele? Um indivíduo que, pois olha, em Heidelberg, na Faculdade de Medicina da Alemanha, no Instituto de Neurociências, há uma salazinha com o nome dele, veja bem, e que ajudou o Schultz a fazer exatamente essa magnífica obra sobre comunicação, que dá origem depois a um trabalho que hoje é usado, enfim, por muita gente, como técnica de tratamento, até de terapia, por exemplo, para combater a ansiedade, que são os relaxamentos. Os relaxamentos aproveitados pelos aqueles que cultivam o yoga, não é verdade? Que desenvolveram fortemente o yoga, que é através exatamente dessa conjugação dos conhecimentos médicos. Schultz era médico, Manuel Azevedo Fernandes também, e eram ambos psiquiatras e psicólogos, ambos, desenvolveram a fisiologia do sistema nervoso, a gênese e a raiz da angústia e da ansiedade, e transportaram isso para a comunicação. E, portanto, aí está, uma obra magnífica, que aliás eu estive aqui muito atento à prestação de todos estes jovens magníficos. Acreditem que, enfim, com modéstia, porque, como sabem, aqueles que me conhecem, percebem que era incapaz de dizer isto, acreditem que o que foi feito aqui foi de enormíssima elevação. Técnica, teórica, lúdica e, sobretudo, com uma modéstia, uma humildade, uma espontaneidade que tocante, a mim, pelo menos. Estamos muito gratos a todos estes magníficos momentos e eu acho que, meus amigos, eu não, já não tenho idade para isso, mas aqui há muitos jovens, acho que faziam bem em procurar, sobretudo jovens. Hoje o mercado de trabalho está como está e tem entrevistas e procurar remar contra uma maré tremenda, complicada e severa e desumana em muitos aspectos. Portanto, quanto melhor comunicarem, maior capacidade de explicitar sinceridade naquilo que dizem. Schultz chamava a isto a impressão, que é, desculpem lá, eu estava a entrar a meter a foice e se era longe de mim, enfim, mas acho que isto tem sentido e tem valor. A comunicação faz através a mensagem, não é verdade que é transmitida, portanto há um emissor da mensagem e há um receptor da mesma, não é verdade? Quando se emite uma mensagem, ela é emitida sob muitos aspectos e, digamos, debaixo de muitas perspectivas. Uma delas é a linguagem, não é? A associação de vocábulos, de frases, que decora o meu papel. Não foi papel nenhum aí. Tem direito a tudo todo.
Não põe para o papel. É branco. Mas há uma linguagem, portanto, a associação de vocábulos, de frases que têm um sentido. E têm um sentido. E nós perdemos, e aqui foi muito interessante, não só nestes jovens que nos presentearam com este magnífico momento de reflexão sobre a arte de comunicar, como também daqueles que vieram aqui, foram convidados. Todos eles. Magníficos. Então, pensem bem, quando nós comunicamos, nós não estamos a pensar na frase, muito menos na palavra. Melhor dito, não estamos a pensar na palavra, muito menos na frase. As palavras associam-se umas às outras com coerência, não é verdade? Adivinhando um sentido. Há aqui uma devassa do tempo, como que uma descoberta do instante que há de vir. É como se eu estivesse a pescar, reparem bem, com uma cana nas mãos, lançasse a cana para longe, com o isco na ponta para caçar um peixe. Ora, o peixe está no futuro. Está em qualquer coisa que ainda não veio. Estou a ser claro convosco? Em qualquer coisa que ainda não veio. No entanto, já existe, embora seja futuro. Está lá, mas é futuro. Ou seja, há um objetivo que está à minha frente, que eu não capto, que eu não vejo, persigo, mas está lá à frente. Já pensaram nisso? Que afinal o tempo é uma construção, de alguma forma. Porque ele já existe, está lá, que nós estamos a encadear as frases, as palavras, não é verdade? Num sentido. E quando perdemos esse sentido, estamos doentes. Ou então, estamos recolhidos em nós próprios, não é verdade? O grande Plotino dizia, bom, quando estamos a dormir, nós acordamos para nós próprios. É verdade. Estamos recolhidos dentro de nós. Nessa altura, perdemos o sentido do tempo. Mantemos só o sentido semântico. Mas o do tempo, esse, perdemos. Bom, este é um elemento da comunicação. Mas há um outro elemento que está colado a este, que é a expressão da comunicação. Tem que ver com a pantomima, a gestualidade, não é verdade? O adorno, a modulação da voz, a expressão, o olhar, o fixar, o olhar, o tal conjunto de circunstâncias que dão ao discurso o tal colorido de sinceridade ou não. Do outro lado, quem recebe o discurso tem que o descodificar. E descodifica-o também com estes argumentos. Curioso. Há como que uma devassa de futuro também, na medida em que eu, quando estou a ouvir, já estou a perceber o que ele está a dizer. Ou seja, eu já avancei também no futuro. Estão a ver? Ora, isto que não é meu, isto tem muito de investigação portuguesa. Muito. Infelizmente, aqui o que comanda e o que vale são estas figuras que foram aqui projetadas, não é verdade? E que não são mais do que pele, epiderme. Não são mais do que isso. Porque lá para trás, enfim, não há muito mais do que contas bancárias e perfumes não sei de quê e casacos não sei de quê. Não há muito mais do que isso. Realmente, onde há muito mais, enfim, olha, é nisto que eu acabei de dizer, que estou a tentar resgatar do silêncio do passado. E mais não digo. Meus queridos amigos, eu vou agora abrir um pequeno espaço de diálogo. Estejam inteiramente à vontade, coloquem as questões que quiserem, porque estão diante de gente séria, sólida, densa na substância. Portanto, estejam inteiramente à vontade e não tenham qualquer inibição. Ora bem, então quem é o homem da guitarra? Aí, ponha aí uma música, porque eles merecem música. Ponha lá uma música, falada, qualquer coisa. Oh, doutor, faz favor. Ora, gostei imenso do que eu ouvi, achei muito interessante. Mas só queria chamar a atenção para uma coisa. Porquê usam tantos termos estrangeiros? Apesar de ser de origem estrangeira, mas acho que não há necessidade. Mesmo até a escola de negócios, o que é que está lá escrito? Business School, tudo isto não se justifica. É verdade.
Eu pela escola não ia tanto falar porque eles têm uma justificação lá com os rankings e porque atualmente têm turmas mesmo maioritariamente de estudantes estrangeiros. No nosso caso, é verdade, tem a ver com a origem. O Sr. Ralph Smedley, que fundou em 1924, fundou o clube na América. Os manuais ainda estão todos por traduzir. Portanto, muitos dos termos que utilizamos, como o timekeeper, é que ainda aparece nos manuais escrito timekeeper, mas é o contador do tempo. O accountant é o contador de muletas, mas ainda está muita coisa por traduzir. De todo modo, também queria realçar que nós somos um clube bilingue, é isso que se diz, não é? Em que algumas das nossas sessões são em inglês, porque sentimos cada vez mais, quando vamos para o mercado de trabalho, que muitas das oportunidades e apresentações que temos que fazer é em inglês. E o inglês, por exemplo, no meu caso, que tive um curso de Direito, já ficou muito lá para trás. Eu não tenho, volta e meia, esta oportunidade de ir a estas sessões e falar inglês. Se depois sou chamada por algum tipo de fazer uma apresentação na minha organização em inglês, está muito enferrujado. Portanto, também acabamos por aproveitar esta dinâmica, porque cá está, não funcionamos só em português. Mas tem razão, Mas há formas de uma linguagem estrangeira aqui em todos os sítios, nas lojas, no comércio, em tudo. Sara, dá-me licença. Desculpe, Sr. Professor, só acrescentar aqui um pequeno... Enfim, uma pequena achega ao que a Sra. coloca. Sabem que o inglês é relativamente recente. Até aos anos 60, sensivelmente, a língua, digamos, universal era o francês. Por exemplo, eu, no meu tempo de estudante, no inglês tínhamos 3 anos. Não é? O francês tínhamos 5 anos. Agora parece que não é assim, que é diferente. E mesmo na universidade, os nossos livros estavam todos em francês. O francês era a língua da cultura, a língua da comunicação, do espetáculo, do cinema e tudo. Bom, às vezes o italiano e também o inglês. O italiano estava muito próximo do inglês. Mas, se recuarmos ao século XVI e século XVII, a grande língua de comunicação era a língua ibérica, era o português e o espanhol, em todo o lado. Particularmente o português. O espanhol estava muito acantonado no Novo Mundo e o português era universal. Falava-se no Japão alguma coisa, na China alguma coisa. Havia, portanto, a língua era ensinada em alguns sítios. E deixámos ficar algumas palavras que depois foram absorvidas pelo inglês. De facto, é chocante. Nós ouvimos nesses seminários, nesses discursos, em inglês, utilizarem palavras como fetiche, por exemplo, que é uma palavra portuguesa. Não é? Vem da palavra feitiço. Depois foi deturpada e agredida de forma a ficar próximo do anglo-saxónico, que parece uma palavra inglesa. A palavra marijuana, por exemplo, é uma outra palavra portuguesa que foi depois, digamos, conquistada pela comunidade espanhola e foi difundida. Mas, de facto, ela originalmente é portuguesa. E há muitas e muitas e muitas. Eu, no outro dia, num estudo ligeiro que fiz, apanhei mais de 500, à volta de 500 palavras. Mas é a vida. Tivéssemos nós no século XVI, olhem bem aquilo que eu digo, tivéssemos nós no século XVI mais meio milhão de pessoas, não precisávamos mais. Não é? Tínhamos 1.500.000. Se tivéssemos 2 milhões, era só mais meio milhão. Hoje não havia inglês para ninguém. Não havia. Era a língua, seguramente, e se a história mantivesse o mesmo ritmo, portanto, tinha aparecido um Pombal e o Pombal estendido mais do que aquilo que estendeu. Já estendeu muito. Mas, enfim, é a vida. Sr. Professor, tenha a bondade. O título desta sessão, do qual vos dou os parabéns, sem dúvida nenhuma, era Comunicação e Liderança. Estão necessariamente as duas ligadas. Não pode haver liderança sem comunicação, obviamente.
Mas eu penso que a vossa sessão é mais dirigida para a liderança. Quer dizer, um modesto professor, a sua preocupação é a comunicação. A liderança está, de certo modo, esquecida ou por trás das suas preocupações. A sua preocupação é comunicar. Percebeu o que quis dizer? Comuniquei bem? Muitíssimo bem. De facto, até há muito pouco tempo atrás, um ano precisamente, os Toastmasters faziam como primeiro chavão, como primeira apresentação era a comunicação. E entretanto alterou-se. Comunicação continua a ser, para muitas das pessoas que se aproximam de nós, a razão principal. E mesmo dentro dos Toastmasters, aquilo que nós mais fazemos e o percurso que mais exploramos é o percurso da comunicação. Ele é feito numa primeira fase daquilo que nós chamamos o manual, perdoa-me o inglês, de Competent Communicator, comunicador competente, para mim, pelo menos, não sou todo lado. Competent Communicator, e depois temos uma série de manuais mais especializados, todos eles virados exclusivamente para a comunicação. Mas aquilo que eu mais posso falar é da estrutura. Na verdade, toda a estrutura de comunicação é virada para a forma como se comunica. O conteúdo é de cada um. Quando a Ana há bocadinho referia que a primeira sessão do Toastmaster a que assistiu ouviu falar sobre dois assuntos. Um que eram os caracteres chineses, ou os japoneses, e outro que era o valor dos reais. Resumo tudo. Nós, membros do clube, podemos levar para uma sessão aquilo que é o nosso interesse. E isso é uma das grandes vantagens dos Toastmasters. Aqui, se calhar, não conseguimos, enfim, defeito nosso, transmitir esse facto. Mas comunicação é isso, para nós é estrutura, para cada membro é a liberdade total. Pode trazer para uma reunião exatamente aquilo que quiser. Da nossa parte, da parte dos colegas, poderá contar com uma opinião pessoal acerca da forma como foi entregue. Há alguns projetos que falam sobre, quando muito, a investigação do conteúdo, aquilo que está por trás da construção do conteúdo, mas nunca sobre aquilo que é o conteúdo. Não nos compete a nós explorar a riqueza do conteúdo. É de cada um dos oradores. Muito obrigado. Muito bem. Outra questão, por favor? Tenha à vontade. Por favor. Boa noite. Chamo Jorge Neves. Quero agradecer essa oportunidade de aprender mais sobre a comunicação. Tenho uma preocupação ou sugestão, ou se pudéssemos esclarecer. Notei que em 6 apresentações, 4 usaram PowerPoint. E eu gostaria de saber até que o nosso grupo podia ajudar-nos, caso eu me escrevesse, por exemplo, a melhorar a comunicação, fazendo a ponte entre a comunicação oral e gestual com o apoio informático, neste caso, o PowerPoint, porque hoje em dia, na área académica e mesmo da empresa, para além da comunicação oral, a importância também de fazer uma boa apresentação com o suporte informático pode marcar a diferença. Podiam ajudar nessa matéria. É verdade, tem toda a razão. De facto, é cada vez mais importante esse apoio visual, não só para registrar algumas informações, como também manter um fio condutor de raciocínio, sem dúvida. E a resposta é sim. Nós nos Toastmasters temos, num nível inicial, digamos assim, 10 primeiros projetos, cada um deles focados em assuntos muito específicos. Um deles é muito direcionado para a parte de suportes visuais e trabalha precisamente essa questão. A questão de como ligar a parte de suporte visual com a parte da apresentação sem recurso a notas. Porque uma coisa é fazer uma apresentação e estar sempre a ler o que está nos slides. E outra coisa é fazer uma apresentação muito mais fluida, como este que vimos aqui, por exemplo, em que se sabe perfeitamente o que está nos slides
mas conseguimos acompanhar o raciocínio do apresentador sem ter que estar simplesmente a seguir a leitura dos miúdos. E por isso, para além disso, é verdade que é o que a Catarina diz, há um projeto muito específico relacionado com os suportes que nós podemos usar, eventualmente o PowerPoint, mas outros suportes visuais. Em todos os discursos, se quiserem levar uma apresentação, vai ter feedback sobre a apresentação. Portanto, essa é que é a maravilha de toda esta dinâmica. Tudo o que fizerem vai ter sempre muita gente, e às vezes nós temos mais de 30 pessoas na sala, que lhe podem dizer o que é que pode melhorar. E estava ali o Carlos a fazer um sinal que às vezes nós temos aquilo que chamam os learning moments, mais uma vez em inglês, que são os momentos específicos de aprendizagem e que muitas vezes são direcionados especificamente para essa área. Há um membro que diz, eu vou reunir informação, vou reunir algumas ideias que me parecem que são fundamentais e vou apresentar aqui para toda a gente sobre esta temática. Portanto, sim, em todos os momentos. Outra questão? Tenha à vontade, por favor. Eu não sei se foi má compreensão minha ou não, mas eu acho que houve, se calhar, duas incoerências, então eu não percebi, no vosso discurso. Disseram que não havia o formador. No entanto, pelo que eu entendo, vocês seguem uma Bíblia, digamos, que já foi escolhida há muito tempo e provavelmente terá evolução ao longo do tempo, mas, no entanto, será, entre aspas, o formador, não é? E a outra questão é, em termos de avaliação, como é que se pode ter uma avaliação pessoal e imparcial? Sim, eu respondo, se calhar, a duas perguntas. A primeira questão é que nós temos manuais, não no sentido de ser um formador, mas no sentido de ter linhas orientadoras e que estão focadas naquilo que foi identificado como os principais fatores que podem precisar de ser trabalhados. Por exemplo, nos 10 primeiros cursos nós temos os cursos introdutórios, depois temos dentro destes 10 cursos um projeto para treinar a inspirar a audiência, para conseguirmos divertir uma audiência, para usarmos suportes visuais, para usarmos comunicação com linguagem corporal. Temos vários projetos diferentes. Variação corporal. Isso foi tudo testado cientificamente e tem evolução ao longo do tempo? Ou foi uma coisa que foi criada nos anos 20, 40 ou 50 e seguem nisso? Com certeza que tem evolução, não? Sim, as coisas vão mudando. Hoje em dia não é tão utilizado a linguagem verbal, é utilizada a linguagem verbal, mas é muito não verbal, internet, dos meios de comunicação na net, não é? Pronto, existe muito para além também da não verbal. Para além de nós estarmos só a falar, há outros meios de comunicação. As coisas vão evoluindo, não é? Nós também temos que saber falar em público, mas há outras formas de falar também, não é? E a minha questão é, se a Bíblia, que é o formador, é estanque ou tem evoluído? Pronto, e o que eu ia dizer então é que isto não é uma Bíblia nem é um formador. Temos este primeiro projeto, tem 10 cursos que são a base para uma pessoa conseguir comunicar em público, para usar a expressão, para aprender a usar a variável vocal, para não ter um tom de voz menor, para falar sempre no mesmo tom de voz, para conseguir ser mais cativante. E temos depois vários níveis adicionais de projetos completamente diferentes. Por exemplo, projetos de comunicação empresarial, de vendas. Temos que tudo isso adapta-se e vão ser criados novos projetos consoante as necessidades que vão ser identificadas. Mas isto não é no conceito de ser um formador, é no conceito de serem linhas orientadoras que propõem projetos. Depois o que acontece é o formador, somos todos nós. Aquilo que propõe projetos e diz, tente convencer uma audiência, tente fazer assim e dá algumas linhas orientadoras do que já foi testado ao longo de várias anos de experiência, porque o clube já existe há muitos anos. Né? E então, com base nesses objetivos, depois todos nós, porque já foi mencionado às vezes temos sessões com 30 membros, todos nós damos a nossa apreciação sobre os recursos e sobre como foram alcançados ou não os objetivos e sobre como é que, se não foram alcançados, como é que os podemos alcançar. Mas essa apreciação é com base nas regras dessa tal conduta. Com base nas regras, com base na nossa apreciação pessoal. Por vezes até temos, por exemplo, agora temos um debate que é o facto de, no account, que é a pessoa que conta as boletas,
deve perguntar as muletas verbais ou não verbais. O manual diz que só se deve usar atento às muletas não verbais, mas há muita gente dentro do clube que, apesar de não dizer isso, também conta com as muletas não verbais, ou seja, se a pessoa está com coisas na mão, os picos nervosos da pessoa, porque algumas pessoas acham que isso é relevante e torna sempre um aspecto pessoal e não é só. É verdade que nós falamos disso, falamos que existe um manual e sempre que pensamos no manual imaginamos algo estanque, organizado e que deve ser seguido. E é verdade, é algo estanque, organizado que deve ser seguido. Depois, o que faz a diferença, mais uma vez, é a forma como eu sigo aquele manual. É muito diferente da forma como aqui o meu colega segue o manual. E não há ninguém a dizer-nos que esta é a maneira certa e aquela é a maneira errada. E nesse sentido não há um formador. Não há uma tem que ver a questão primeiro se o manual está perfeito. Não nos colocamos essa questão. O que é que está correto e o que é que está errado? Porque nós estamos adaptados à realidade. Neste sentido, não interessa muito se está adaptado à realidade de uma forma geral. Interessa se está adaptado à minha realidade. Qual é a minha realidade? Onde é que eu preciso melhorar e onde é que eu preciso evoluir? E depois aproveito aquilo que eu quiser. Ninguém me obriga a fazer nada. Ninguém me obriga a prestar provas e ninguém me diz, olha, passaste ou não passaste, tiveste uma boa nota ou não tiveste uma boa nota, porque cumpriste o manual ou não cumpriste o manual. Eu utilizo o manual como um recurso, como poderia usar qualquer outro. E aquele manual, sim, e aquele é uma orientação que eu depois posso ir mais devagar ou mais depressa. É como um mapa, que eu posso virar à esquerda ou à direita para não ser. Muito bem, meus queridos amigos, nós estaríamos aqui uma noite inteira a fazer perguntas e a dar respostas e comentários, mas de facto amanhã é dia de trabalho. Mas há uma coisa que sobra disto, é a elevação, é de facto, por que não dizê-lo, a grandeza daquilo que aconteceu aqui. Nós estamos muito gratos a este grupo e fica já a ideia de vamos repetir isto. Todos nós vamos enriquecidos daqui hoje. Muito obrigado.